gostaria de resolver contigo agora um exercício básico na área de oscilações mecânicas, tá? Esse exercício tem o seguinte enunciado. Se um objeto sobre uma superfície horizontal sem atrito é preso a uma mola, deslocando e depois libertado, ele irá oscilar. Se ele for deslocado 0,12 metros da sua posição de equilíbrio e libertado com velocidade inicial igual a zero, depois de 0,8 segundos, verifica-se que o seu deslocamento é de 0,12 metros no lado oposto e que ele ultrapassou apenas uma vez a posição de equilíbrio durante esse intervalo. Faça um esboço da situação e determine, então, a amplitude, no item A, no item B, o período de oscilação, no item C, a frequência linear e no item D, a frequência angular. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa importante desse exercício, como ele pede, ele quer que a gente faça um esboço da situação que ele está descrevendo no problema. Então, vou fazer aqui um rápido esboço e a gente volta a conversar. Então, pessoal, olha só, fiz um esboço aqui só para a gente entender o que ele está descrevendo na situação. Então, a gente tem um objeto preso a uma mola que oscila a partir da força elástica, ok? Essa oscilação, ela seria uma oscilação harmônica simples, ou seja, sem amortecimento e sem agentes externos forçando o movimento, ou seja, apenas sob a ação da força da mola. E ele descreve o seguinte, num tempo zero, a mola se encontra a 0,12 metros da posição de equilíbrio. Passados 0,8 segundos, lembrando, esse objeto parte com velocidade inicial V0 igual a zero, ou seja, parte do repouso, tá? Então você solta esse objeto, a mola vai puxá-lo de volta para a posição de equilíbrio, afinal de contas a força da mola é uma força restauradora, né? Ou seja, que retorna o corpo para a sua posição de equilíbrio, quando a mola não está nem esticada nem comprimida. Só que é lógico, como a gente está falando de um sistema de movimento, após ele chegar na posição de equilíbrio, onde a força elástica seria zero, por efeitos de inércia, né, ou seja, tendência de movimento, o corpo volta e comprime a mola até menos 0,12 da posição à esquerda da posição de equilíbrio, tá? Então, menos 0,12 metros. Lembra que a posição de equilíbrio ele é o ponto de referência do movimento. Então, por isso que a gente marca a posição de equilíbrio com a posição 0 metros da mola, tá? Então, seria mais 0,12 para a direita, menos 0,12 para a esquerda. Então, essa é a situação. E ele deixa claro que esse movimento entre o ponto de partida aqui em 0,12 metros mais 0,12 e a posição à esquerda da posição de equilíbrio, menos 0,12, isso aqui demora um tempo de 0,8 segundos. Ok. Agora, sabido isso, entendido, esboçado a situação, vamos lá, porque a primeira pergunta que ele nos faz, no item A, é sobre a amplitude. E a amplitude de um movimento, a gente deve lembrar que o conceito dela é com relação às posições máximas do movimento. Então, a amplitude desse movimento, se a gente fosse analisar apenas pela descrição do problema, a gente já sabe que a amplitude máxima dele é de 0,12 metros, tá? Que é basicamente a posição onde o corpo tem velocidade zero. Tá? E um detalhe importante, isso acontece tanto em mais 0,12 quanto aqui também, tá? Porque nessa situação, se tratando de um movimento harmônico simples, a velocidade aqui também é zero, ok? Então o corpo ele vai, e aqui é lógico que nesse movimento, né, entre esses dois extremos, a gente tem o aumento da velocidade e depois a diminuição da velocidade, tá? Graficamente, a velocidade aqui é zero, ela vai aumentando até aqui, no ponto de equilíbrio, onde a velocidade é máxima, e depois ela volta a diminuir até chegar no ponto menos 0,12 metros, ok? Então, o lado oposto do ponto de partida. Nesse caso, para fazer a resposta aqui, a amplitude é 0,12 metros, ok? Joia. Então, item A, não tem cálculo, não tem nada, é apenas uma observação e uma compreensão da descrição do problema.
No item B, ele pergunta para a gente sobre o período. Tá? Então a gente precisa lembrar o seguinte, o que é o período, né? O conceito. O período, ele representa para a gente o tempo para um movimento completo. Nesse caso, como a gente está falando de um movimento que é periódico, né? Ou seja, um movimento repetitivo, o período ele marca o tempo para que um evento comece e depois volte a se repetir. Interpretando aqui o problema, a gente nota que o período é o tempo para que o objeto saia da posição inicial, que é 0,12, e então retorne para essa posição. O problema ele já nos indicou um tempo, ele indicou o tempo para que o corpo saia da posição mais 0,12 e vá até a posição menos 0,12. Contudo, esse tempo não é para nós o período. Por quê? Porque o período é o tempo que ele demora para sair daqui e então retornar para essa mesma posição. Só que lógico que nós vamos usar como um indicativo inicial o tempo dado pelo problema. Por quê? Porque o tempo que ele nos deu é o tempo para metade do movimento, que é sair de mais 12, 0,12 e chegar em menos 0,12. Tá? Ou seja, se a gente demora 0,8 para chegar até aqui, a metade do movimento, levaríamos mais 0,12 para retornar para essa posição. Então, o período nesse problema seria dado pela soma de t mais t, né? Ou seja, 0,8 para chegar aqui e depois 0,8 para retornar à posição inicial. Então, para nós aqui, o período seria equivalente a 1,6 segundos. Joia? Bem simples, né? Agora, vamos lá para o outro item que ele pede para a gente no item C, que é a frequência linear. Aqui vamos escrevê-la em Hertz, tá? Lembrando só o que representa para a gente a chamada frequência linear. A frequência linear é o número de movimentos completos que nós temos por unidade de tempo. Nesse caso, vamos usar a unidade de tempo segundo, tá? Então, a frequência linear, ela é definida, ela pode, né, ser escrita em função do período do movimento, como a frequência linear, representada por F minúsculo, é 1 sobre o período, tá? Como nós já temos de antemão aqui no item B o período, a gente calcula a frequência aqui de forma bem simples, 1 dividido por 1,6, o que nos dá uma frequência, ó, 1 dividido por 1,6, nos dá uma frequência de 0,625 Hz, ok? Então essa é a frequência linear que a gente tem aí para a oscilação aqui desse objeto. E por fim, a frequência angular, que nós vamos escrevê-la, né, em função em radianos, né, a frequência angular. Então, frequência angular. A frequência angular, ela é descrita em função da frequência linear. E como nós já temos a frequência linear aqui, fica bem mais fácil para a gente calcular a frequência angular, tá? E a frequência angular, ela nada mais é do que a frequência linear escrita em função de 2π radianos, né? Porque a gente agora está falando de um movimento em ângulo, convertendo a frequência linear nas frequências angulares, tá? E a definição de frequência angular é 2π vezes frequência linear, tá? Ou seja, 2π vezes 0,625 Hz. Tá? O que nos dá uma frequência angular, ó. E aqui a gente pode deixar em função de π, tá? Não precisa trocar na calculadora o π, pode deixar em função de π. Então a gente vai escrever isso apenas 2 vezes 0,625 e vamos deixar o valor indicado em ângulo π, tá? Em função do ângulo radiano π. Vai ficar 2 vezes 0,625, o que te dá 1,25π, ok? Radiano por segundo. Ok? Então definimos aí 4 parâmetros importantes de um movimento harmônico simples: amplitude do movimento, período, frequência linear e também a frequência angular. Ok? Legal? Até a próxima, um grande abraço.